Fala galera, Fábio Moraes falando aqui. Esse é o episódio do Negócios na Prática, um quadro do Concretiza Podcast. Aqui eu converso com empreendedores e empresários que nos trarão dicas valiosas que eu gostaria de ter escutado no início da minha jornada. Iremos falar de processos de gestão, liderança, vendas e performance, além de temas para você se capacitar e construir times e negócios de excelência. Não esquece de ir ao Instagram do Concretiza Podcast e me deixar seu comentário sobre o que está achando desse projeto. Antes de iniciar, quero te falar um pouco melhor sobre a Decorafit, nossa patrocinadora desse podcast. A Decorafit é uma empresa que cuida do seu sonho de reformar seu AP. Com uma metodologia ágil e simples, desenvolvemos seu projeto 3D, te apresentamos o orçamento total da obra com tudo incluso, desde a argamassa até a decoração em tempo recorde. Depois disso, gerenciamos e executamos toda a sua obra. Você só fala com uma única empresa. E o melhor, tem previsibilidade de prazo e custo desde o início da sua jornada. Conheça mais sobre a Decorafit no Instagram, @decorafit_br e no site decorafit.com.br. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Fábio Moraes falando aqui. Estamos iniciando mais um episódio do Negócios na Prática, um quadro do Concretiza Podcast. Estou aqui com o meu co-host, Hugo Guimarães, meu fiel escudeiro. Bora por mais uma. No primeiro episódio a gente falou de desafio de empreender sem caixa, agora a gente trouxe o homem do dinheiro, né? Hoje tem assunto para render aqui, viu? Vamos lá. Bom, estamos aqui com o Felipe Pereira. O Felipe é sócio da DSK Capital, mais de 15 anos aí no mercado de Venture Capital, né, e de Private Equity. Então, Fê, prazerzão te receber aqui. Espero que a gente possa trocar bastante figurinha e você poder, enfim, trazer um pouco para esse mundo, essa nossa audiência empreendedora, né, um pouco da tua experiência e o que você tem vivido aí ao longo desses últimos, pelo menos 20 anos aí no mercado. Bom, gente, obrigado pelo convite, um prazer aqui. Primeiro, estar com vocês aqui, estar fazendo parte desse projeto aí que eu acredito bastante. E segundo, é sempre um privilégio poder trocar, poder distribuir e ao mesmo tempo, em maior ou menor grau, tentar ajudar aí quem estiver ouvindo o podcast e tentar contribuir um pouquinho aí na jornada de cada um. Show de bola. Cara, pra gente começar, vamos falar sobre MVP, né? Todo mundo, sempre quando vai iniciar um negócio, pensa em, como que eu testo, né? O que é o MVP? Então, no teu ponto de vista, o que é de fato um mínimo produto, né? Para se começar um negócio e como é que a gente classifica se ele é viável ou não, né? Cara, o que eu vejo lá no fundo, né? A gente vê muito empresas desde do Venture Capital, que seriam as startups, né? Já num estágio um pouquinho mais maduras. Então, assim, as empresas que estão chegando perto do seu 1 milhão de faturamento ali por mês e daí para bilhão, né? Uhum. E o que eu mais vejo muitas vezes de possível erro é o empreendedor que ele acha que ele sabe mais do que o cliente dele. Então, você gastar muito dinheiro montando, às vezes, o que você acha que o seu cliente quer, sem parar no meio do caminho, sem perguntar, sem testar, geralmente gera desperdício e você tem tanto aprendizado indo a mercado com MVP e ouvindo o teu cliente, testando e pilotando e tendo uma filosofia muito do beta, no sentido de que é melhor do que nada, né? E a gente vai construindo, interagindo e desenvolvendo, versus você ter o melhor produto ou o produto perfeito para poder lançar, que muitas vezes as pessoas acabam gastando tempo precioso e dinheiro, que no início de toda startup é algo sempre escasso, né? Sim. Tentando construir o melhor produto e quando ele vai para o mercado, aquele produto não é exatamente do jeito que ele queria, que o cliente queria. Pequenos ajustes, mas às vezes na concepção do produto são super complexos de ajustar. E isso faz com que muitas vezes uma empresa perca tempo e possivelmente tração, né? Então, assim, muito do piloto, né? O MVP, o piloto, sempre que você puder testar em condições controladas, num público selecionado, e não é, né? Então tá bom, então vou lançar um produto mais ou menos para o Brasil inteiro. Mas pega ali, seja alguém do teu meio, seja algum cliente potencial, conversa, alinha que você está desenvolvendo um produto e vai testando na prática. Desenvolve alguma coisa que, óbvio, tenha um valor de troca para o cliente, mas que seja algo que já na largada ali, e tudo dentro do combinado, você consegue ter insights relevantes do dia a dia do teu produto na prática para que você desenvolva. Porque a jornada do empreendedor, ela não é uma jornada
de corrida de 100 metros rasos que você sai do 0 ao 100 e acaba desenvolvimento, acaba produto, acaba tudo. Por mais que todo mundo ache que sim, né? Todo mundo imagina que não, eu vou montar esse produtinho aqui, eu vou botar isso no site e é quase instalar coisa no Windows, né? Aí enter, instalou. Né? E no final das contas não é bem assim. Processo de venda e mais do que isso, a empresa ela passa por diferentes graus de maturidade, né? Então, o que funciona para você no início vai ter que maturar, vai ter que evoluir, às vezes você vai ter que pivotar, às vezes a arquitetura de sistema que você desenvolveu ou o processo que você desenvolveu e muitas vezes no empreendedor ali no início é você com você mesmo ali, quando você começa a trazer gente você tem que evoluir de novo. Então, assim, não queira desenvolver o produto à prova de bala 100% robusto na largada, porque você não vai conseguir. E isso gera muitas vezes frustração, decepção e gasta dinheiro, né? À toa. É isso. As pessoas tendem a acreditar que você precisa de muito dinheiro de início, né? E quando na verdade, cara, é pelo contrário, né? Às vezes para você fazer um MVP, você gasta mínimo para você testar essa ideia, para ir de fato depois lá na frente você pensar em tração do seu negócio, né? A real é que no início nós fundadores fazemos um papel extremamente operacional, né? No início você faz papel de tudo e tirando a glória do empreendedorismo, até comprar papel higiênico o fundador tem que comprar. Então, assim, não tem muito mistério. O fundador faz de tudo numa startup. E é isso mesmo. E não tem nada de errado com isso, né? E normalmente, pelo menos das empresas que chegam pra gente lá no fundo para olhar, eu valorizo 10 vezes mais uma empresa que tem cicatriz de guerra, tem machucado, brigou, raça para fazer e construir e chegar naquele estágio, do que, às vezes, uma empresa que fez a mesma coisa, só que começou com todas aquelas condições pré-definidas para dar muito certo. Então já começou com um time super robusto, de altíssimo calibre, e óbvio que se você contrata um time robusto de alto calibre, você vai ter uma performance muito maior e muito melhor, mais rápido. Sim. Mas queimando mais dinheiro. Mas queimando mais dinheiro. E normalmente na linha do aprendizado, você dificilmente... Máquina de vendas, por exemplo. Dificilmente você sabe a máquina de vendas. Quantas vezes vocês já não pivotaram ao longo da jornada de vocês sobre máquina de vendas? Puta, inúmeras. Eu, inclusive, estou fazendo agora. E aí, se você tivesse desenhado a máquina de vendas perfeita no início e gasta uma fortuna para fazer ela, você teria feito o quê? Jogado aquele dinheiro fora. É isso. Né? Então, assim, eu valorizo muito a tentativa e o erro, o aprendizado e, ao mesmo tempo, uma mentalidade constante de evolução. Né? A gente, normalmente, se a gente tem uma mentalidade de, putz, vou fazer uma vez só e vou terminar aquilo, acertar na mosca, a pressão sobre você é muito grande. Deixa eu pegar até um gancho com isso. Cara, na tua história aí, né? Todas as investidas que vocês tiveram e um pouco da tua experiência no mercado. Traz alguns exemplos, traz 2 exemplos práticos aí. Você acha que foi assim, MVPs bem sucedidos e talvez um que não deu certo e tiveram que pivotar muito rápido, mudaram muito o modelo, assim, por conta de... MVP baratos. Baratos, assim. Não, mas gente, assim, a coisa que eu mais vejo é a coisa não dar certo. Na verdade, a história de sucesso, mesmo a história de sucesso, ela é uma verdade durante um certo período de tempo, porque conforme você evolui, as coisas vão mudando também, né? Então, assim, nessa linha de piloto, mesmo um produto de vendas, né? Você monta um produto para aquele momento e esse produto tem que estar constantemente evoluindo. Você começa a trazer um perfil novo de cliente, um outro nicho, e aquela resposta ela deixa de ser tão efetiva, ou você começa a dividir em 2 times, um time para um perfil A, um perfil B, mas... pegando exemplo nosso aqui, por exemplo, de uma investida nossa, a Food to Save, que é uma empresa muito legal que a gente investe de desperdício de alimentos, né? Legal. Inclusive, vocês que estão assistindo aí, se não forem, recomendo aí comprar, que é um marketplace que você compra excelentes produtos alimentícios, é um ótimo desconto ali, vale a pena dar uma fuçada no app. Opa, patrocinador pro podcast, hein? Mas... Putz, a gente começou o processo de jornada ali de expansão, onde a gente atuava basicamente em São Paulo. E aí a gente tinha uma força de vendas presencial e que fazia super sentido. A gente, no horizonte de 1 ano ali, começou a expandir para o Brasil inteiro no marketplace. E a gente quis replicar a teoria de São Paulo.
Então, vamos botar uma força de vendas presencial em cada uma das novas cidades que a gente estava vendo. E faz sentido, e deu certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que, às vezes, eu combinar isso com um potencializador, que era o time de inside sales, que seriam as vendas daqui de São Paulo por telefone, mas não é né? Eu tenho um inside trabalhando, atuando e sendo super cirúrgico, mas ao mesmo tempo, quando precisa, ele tem o suporte do presencial, a soma dos dois dá mais do que 2, né? 1 mais 1 dá mais do que 2. Então, esse é um exemplo de evolução, né? Então, assim, uma resposta que funciona, ela funciona ainda, mas ela cada vez mais no incremental, ela vai funcionar um pouco menos, ela vai ser um pouco mais difícil, você vai ter mais complexidade de lidar com a distância, com como é que você faz para estar presente com o teu vendedor que está longe, como é que você mantém ele engajado na tua cultura, você começa a gerar outras complexidades que às vezes não é que você vai não fazer aquilo, mas você vai provavelmente não conseguir fazer 10 vezes aquilo, você vai ter que encontrar uma outra solução para te ajudar a se multiplicar também. E a jornada de um empreendedor, ela é muito curiosa, porque no início, seja um sócio, seja 2 sócios, sejam 4 ou 5 sócios, a startup no início ela é extremamente dependente do sócio. O sócio faz de tudo. Depois, quando você começa a crescer, você começa a trazer empregados. E aí, o empregado, no início, você acha que o funcionário ele é a solução de todos os seus problemas, mas ele começa a gerar outros problemas. Então, o seu sócio normalmente é um cara que você já interage há muito tempo, você fala o A, o B, o cara completa o alfabeto, você traz alguém que você ainda tem que entrosar, você tem que entender da tua companhia. Isso para um funcionário é fácil de fazer, para 2 funcionários é ainda ok fazer, para 50 funcionários você já precisa de um RH, para 100 funcionários você já começa a ter que ter, né, muita governança e muito cuidado com a cultura da empresa, porque para 1, 2, 10 pessoas, você, dono da empresa, você fala com o funcionário e ele ouve direto. Com 100, 200, 300 funcionários, já começa a ter telefone sem fio, muitas vezes você não está presente. Então, você já começa a ter que usar uma série de técnicas e qualificações para conseguir se multiplicar ao longo do negócio. Então, a jornada do empreendedorismo ela é uma jornada de evolução contínua. Sim. Na prática, você está a todo momento tendo MVPs dentro da sua empresa, né? A pessoa às vezes acha que criar um MVP é lá quando você descobre uma ideia, que você vai lançar essa ideia no mercado, precisa fazer um MVP. Mas na prática, nós estamos a todo momento, seja para lançar um novo serviço, ou então até mesmo um novo produto para o mercado, você está ali a todo momento fazendo um MVP dentro de casa. Correto? Total. Não, é exatamente isso. E essa é uma ótima mentalidade para as startups e para as empresas de pequeno e médio porte, né? Se você pensa desse jeito, você tem muito menos medo de errar. Porque você está o tempo todo testando. E testar pressupõe que parte do teste não vai dar certo, né? Ao longo da minha jornada, eu estudei uma época fora. E eu fui numa palestra de um executivo super bem sucedido de multinacional. E ele era um brasileiro que estava trabalhando lá fora. E ele trouxe uma metáfora que eu levo até hoje, né? Muitas vezes a gente aqui no Brasil, a gente olha pro mundo corporativo como se fosse um jogo de futebol, né? Eu tenho que fazer um gol, boto o time na retranca e faço um acerto e nunca mais faço um erro, né? E se você olhar isso muito mais numa mentalidade de jogo de basquete, onde eu tenho que fazer 100, 120 cestas e talvez levar 60, 80, você vai se colocar uma carga muito menor sobre o erro e ao mesmo tempo você vai se colocar numa situação muito mais propensa para o acerto. Porque a jornada de empreendedorismo ela não é feita dos sucessos, ela na verdade é feita da maior parte das derrotas, né? Sim. E como que você tira o melhor proveito daquilo que não deu certo para evoluir. É muito mais não do que sim. E tem que a jornada, né? A jornada é mega importante aí para você corrigindo pequenas rotas, né? Para ir de fato traçando uma linha de sucesso e de perpetuidade. Vamos puxar outro ponto. Beleza, MVP validado, a gente entra numa etapa de tração, né? E aí, falando um pouquinho sobre captação, fundo de investimento, que, enfim, é um tema bastante em alta aí nas startups. O que torna uma empresa, uma startup atrativa para um fundo, né? Como é que os fundos enxergam isso em estágios iniciais aí? Um negócio em fase inicial, como que de fato o fundo olha essas startups?
Pô, Fábio, essa é uma pergunta que você me coloca na saia justa aqui, bem difícil, porque a verdade é que tudo é possível, tá? Então, assim, pô, como é que o fundo olha? Você tem diferentes jeitos de olhar para a empresa. Você vai ter o fundo que vai olhar baseado meramente nas qualificações do empreendedor. Então, se você já é um empreendedor bem-sucedido, se você tem determinado escola fora, você estudou em Harvard, se você tem isso, e muitas vezes isso vai ser 80% do processo decisório dele, né? Você vai ter fundos, às vezes, que vão olhar para a empresa e assim, olhar muito mais potencial daquela empresa, né? Principalmente quando você vai olhar tecnologia e coisas disruptivas, muitas vezes a disrupção ela está em progresso, né? Ela ainda não é uma realidade. Então você vai olhar muito e pega exemplo uma empresa, o cara que investiu lá no início dessas empresas de AI, estilo OpenAI. O cara, até o OpenAI virar o que é hoje, que a gente conhece o ChatGPT, com certeza os primeiros modelos eram muito mais burros, né? Então, assim, você tem que olhar muito mais o potencial daquilo e a capacidade daquelas pessoas transformarem isso do que necessariamente o que é hoje. Então, assim, você tem diferentes jeitos de olhar. Mas nessa linha de scale-up, né? A primeira coisa que eu acho que é importante, né? Todo mundo acha que a sua vida seria mais fácil com dinheiro. Cara, eu provoco vocês a pensarem se isso de fato é verdade ou não. Porque a restrição de recurso, ela gera a solução mais criativa. E, ao mesmo tempo, na jornada do empreendedor, né, captar qual que é a troca, né? Você vai pegar um dinheiro, X, 100 mil reais, 1.000 reais, 10 milhões de reais, 1 bilhão de reais, não importa. E você vai abrir mão de um pedaço da sua empresa para aquele sócio, ou para aquele conjunto de sócios. A coisa mais valiosa que você tem na sua empresa é o equity. Você literalmente tá abrindo mão de um pedaço do teu equity, da tua participação da tua empresa, em troca de um recurso. Se aquele recurso não for muito bem utilizado, você abriu mão na perpetuidade de um pedaço da tua empresa, de um pedaço do teu fluxo de renda, né, do que você está construindo, em troca daquele dinheiro que muitas vezes e assim, dinheiro coça, dinheiro queima. Você vê o saldo da conta bancária e você se sente na pressão de gastar. E muitas empresas eu já vi numa situação onde elas tiveram um excelente âmbito de captar, e todo mundo imagina que captar é a parte mais difícil, né? Pô, eu tenho que convencer o investidor a acreditar no meu sonho. E não estou falando que é fácil, mas a minha provocação é que usar bem usado esse dinheiro é muitas vezes mais difícil, na minha opinião, muito mais difícil do que captar. É isso. Então, o dinheiro em si, ele é mais uma maldição do que uma bênção, né? Mas você acha que o desafio tá onde aí? Tá na mentalidade do fundador? Tá no plano de... né? No uso desse investimento que ele vai ao mercado, ele capta? Tá na cobrança do investidor, que tá colocando recurso? Porque, né, muita gente acha que é isso. Coloquei um cheque de 10 milhões. Mas... cara, você ganhou uma cobrança ali que você não tinha antes, né? Você ganhou um sócio. O que é? Aonde que está o maior desafio? Cara, que você eu entende? acho que entra muito conectando com a primeira parte da nossa conversa, né? Eu acho que o dinheiro ele faz muito sentido quando você fez o MVP, quando você fez o piloto. Você está muito certo daquela equação de valor. Então, assim, pô, se eu não tiver mais 1, 2, 10 vendedores, eu tiver o dobro disso aqui, você consegue quantificar de uma forma confiável que aquele dinheiro vai gerar retorno para você e para o teu investidor. E que esse dinheiro e essa divisão de torta, ele vai fazer com que você fique com um pedaço maior no todo, mesmo você tendo aberto mão de um pedaço. Você ter uma certeza dessa equação, eu acho que é a parte mais difícil, que muita gente entra mal preparada no mundo de captação e no mundo de investimento, e acha que o dinheiro é a solução. E, na verdade, o dinheiro é mais um problema do que eu vou fazer com esse dinheiro, e que, se mal utilizado, te gera um problema perpétuo de você ter aberto mão de um negócio extremamente valioso, que é um pedaço da sua empresa, que é quase que um filho para o empreendedor, ter que trazer um chefe, que você vai ter que prestar contas, você vai ter que ter toda uma etapa de governança, né, que é diferente. Uma coisa é que, no início, uma relação de empreendedor com seu sócio é quase que marido e mulher. Você se entende ali, você é companheiro de trincheira, você tá junto na batalha, você tem uma confiança extrema e tá tudo bem. Quando você começa a trazer alguém que tá de fora, o cara não identifica necessariamente o investidor, e por melhor que ele seja, ele é incapaz, ele tá sempre a 10 mil metros de altura, ele não identifica exatamente
aquele teu dia, aquela tua luta, ele tem dificuldade de entender a tua realidade porque ele está longe, ele não vive todos os dias aquilo. Sim. Então você começa a ter uma dificuldade de alinhar as comunicações e tudo mais, e isso é mais uma coisa em cima do teu prato de empreendedor que tem que ser escolhido no momento certo. Eu acho que o dinheiro e o investimento para uma startup, ele é extremamente vantajoso. E quantos casos de sucesso a gente não vê que cresceram, escalaram e foram extremamente bem-sucedidos numa mentalidade de trazer dinheiro de fora. Mas eu sempre recomendo que isso seja feito na hora que você está muito confiante e confortável de que aquele dinheiro você já sabe o uso, a chance de erro é baixa, sempre existe empreender, mas a chance de erro é baixa e ao mesmo tempo aquela equação ela vai ser muito vantajosa no médio e longo prazo. Se você ficar meio na dúvida, testa mais um pouco, faz mais um MVP, demora mais um pouquinho para fazer, porque depois que você começa a fazer, é muito difícil parar o trem, né? E ao mesmo tempo, você pegar dinheiro para deixar aplicado no CDI te custa um negócio muito precioso. Porque você está dando equity, né? Exato. E aí até no ponto aí de, né? Vamos vender a parte do negócio, um pedaço da empresa, né? Como é que você enxerga essa discussão sobre valuation da empresa justamente nessa fase de tração? Né? Cara, esse é um dos troços mais complicados que tem. É um negócio complexo. E justamente assim, o que os empreendedores mais erram nessa fase? Assim? Como é que você vê esse tema aí? Eu acho que a captação ela se torna muito, 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 muito mais fácil quando você consegue comprovar para o investidor que aquela equação que eu comentei na resposta anterior está muito comprovada e o investidor se sente muito confortável. Porque o investidor, né, querendo ou não, todo mundo tem que entender que o relacionamento com o investidor, ele é um relacionamento com interesse monetário, gente. O investidor vai te ajudar, assim, mas no final das contas ele vai te entregar X de dinheiro e ele vai querer 2, 3, 4, 5, X. E a relação de troca, ela é dinheiro, aporte intelectual, contribuição do dia a dia, ter alguém para trocar ideia, eventualmente te ajuda na governança e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, isso tudo, porque o próprio investidor ele tem que prestar conta, seja para o seu family office, seja para os seus outros investidores, seja para as pessoas que ele trouxe junto naquela jornada, que no final das contas está competindo com o CDI, está competindo com as ações da Bolsa, está competindo com qualquer outra coisa. E que aquele investimento é um retorno assertivo na relação risco-retorno. E risco-retorno é outra coisa importante para entender, né? Valuation, ele tem que refletir o risco-retorno da empresa. Então, quanto mais cedo você pegar dinheiro, mais arriscado é na jornada do empreendedor. Né? Hoje... E do investidor também, né? Também. E ele vai te exigir um retorno maior. Então, sim. Felipe, como que você explica um pouco a questão de valuation e tudo mais? A questão de valuation é uma percepção de risco-retorno. Então, ele vai te dar um valuation maior se ele sente menos risco e ele vai te dar um valuation menor se ele sente mais risco da probabilidade dele receber um múltiplo daquele dinheiro. Porque o mundo do investidor, por um monte de Excel complexo, de um monte de linhas e um monte de coisa, ele tende a ser uma equação simples. Eu vou te dar 100 e eu quero receber um múltiplo de 100 e no meu mundo do Venture Capital, pelo risco-retorno, a gente está falando de um retorno relevante. Eu busco aqui como DSK Capital retornos de 5 vezes, até mesmo 10 vezes o dinheiro investido no horizonte de 3 a 5 anos. Ponderado, obviamente, né, o que a gente faz? A gente procura empresas de alto crescimento, então da categoria que a gente chama de growth, são empresas que crescem 50%, 100%, 150% ao ano de crescimento. Esse crescimento composto normalmente é o que faz o retorno do investidor, né? Mas ao mesmo tempo, essa equação, quanto mais certeza que você tem, menos desconto, menos assimetria de risco o investidor vai botar na conta dele e, portanto, isso faz com que o valuation seja muito maior. Quanto mais certeza um investidor trouxer para mim, falando assim, Felipe, se você me der 100, eu tenho certeza de que eu vou tirar 1.000. E aí depois a gente vai discutir como divide essa torta. Se eu quero 500, se vai ser 700, se vai ser 200. Mas assim, quanto mais certeza você tem de que você consegue aumentar a torta, mais fácil fica a discussão do valuation. Então, você ter um MVP muito bem feito, muito comprovado, uma estratégia de uso dos recursos muito redondinha, muito madura,
e você conseguir transmitir isso bem, porque essa é a terceira etapa importante, né? Você precisa ser capaz de se comunicar para alguém que não entende do seu negócio tão bem quanto você. Eu brinco que no meu mundo aqui eu sou ótimo para papo de bar, gente. Eu já vi na minha frente com a oportunidade de investir em empresa que faz água sanitária, o calçado do deserto do soldado americano do Iraque, até empresas que fazem software de tecnologia e até coisas de educação, saúde, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender profundamente de tudo isso, né? É impossível. Então eu brinco que no papo de bar de 5 minutos eu consigo falar de qualquer uma dessas. Mas quando você olha muito mais profundamente, é muito mais difícil para eu entrar no detalhe e tudo mais. Ô, Felipão, você fala de um jeito como se fosse fácil, cara, captar. É, coisa mais simples, cara. Mas a grande verdade, cara, é que não é bem assim, né? Fala um pouco dos principais erros. Aquele cara, aquele empreendedor que quer captar, mas por algum motivo, seja parte contábil, seja lá o que for, fala desses erros que impossibilita esse cara de captar recurso. O principal erro é pressa, né? E aí ele gera as outras coisas. Então, assim, captar é o que eu falei. É uma relação de fazer um download de toda uma jornada, não importa se essa jornada é 1 mês ou 10 anos, para um investidor, para ele entender e entender o uso do recurso. Para você fazer isso para alguém que não conhece, você precisa de uma apresentação que seja um pitch deck que explique de uma forma eficiente o teu negócio. E não é bonito, é eficiente, gente. É diferente, tá? Muita gente acha que porque mandou para o marketing botar umas imagens bonitas, você tem um pitch deck eficiente. Você conseguir transmitir com um negócio em bullet points e Word, tá tudo bem também. Mas é importante você ser capaz de, num curto espaço de tempo, traduzir o seu negócio. Uhum. A segunda coisa é que, o primeiro é o discurso. Aí você traz o discurso nessa apresentação, no pitch deck. Você transformar o pitch deck em algo que o outro lado acredite, você tem que embasar. Então você vai trazer modelo, você vai trazer informações contábeis, você vai trazer, se for o caso, você pode ser auditado, você pode não ser, mas você vai trazer confiança daquilo, você vai trazer seus principais indicadores, seus KPIs, você vai trazer a sua maneira de gestão, você eventualmente vai dar a oportunidade do empreendedor conversar do investidor conversar com as suas principais pessoas chaves. Isso tudo serve para quê? Para diminuir a assimetria de conhecimento e mitigar o risco do investidor não te conhecer da maneira que ele deveria. Ninguém é perfeito, nenhuma startup que vem, ela não tem falhas, ela não tem oportunidade, ela não tem melhoria, porque a definição de startup é isso, né? É melhoria constante. Mas se você tiver pressa para fazer isso, ou seja, se você não tiver as pessoas certas ainda, se você não tiver a tua casa muito em ordem, porque uma coisa é o que eu falei, você companheiro de trincheira, você, Fábio e Hugo, muitas vezes vocês têm uma relação de confiança que não necessariamente o indicador precisa comprovar o que o Fábio falou que aconteceu na obra. Uhum. O Fábio falou, você acredita, pronto. Né? Agora, quando você traz alguém de fora, ele vai te perguntar, mas tá bom, me mostra o indicador que demonstra que isso aconteceu. Aí você começa aquele famoso veja bem, né? E principalmente que nessa relação de troca é muito importante a credibilidade, né? Quanto mais você confia, mais fácil fica essa relação de parceria. Querendo ou não, um investimento numa empresa, ele é quase um casamento de alguns anos. Então, assim, ele tem que ter essa confiança. E aí, acho que o maior erro é você acelerar as coisas, é você não estar preparado para isso. Porque você tem que fazer um dever de casa muito bom e você tem que estar muito certo disso. Cara, antes até da gente entrar na última pergunta desse tema de funding aí, só para a gente poder concluir, né? Eu acho que existe uma grande diferença entre os empreendedores ou falta de clareza. Porque assim, a primeira coisa que o cara pensa quando está empreendendo ali, ele fala, cara, minha solução aqui é magnífica, tá me faltando caixa e eu vou tomar dinheiro, né? Eu vou captar para poder, cara, fazer essa operação rodar. E que são coisas muito distintas, né? Então, uma questão é... Estou falando isso por conta do momento de tomar o funding, né? Então, uma coisa é você tomar funding para você, de fato, falar, puta, eu tô tomando esse dinheiro aqui porque o que eu iria fazer em 5 anos, com o recurso próprio da operação e tudo mais, eu vou fazer em 1 ano com o funding, né? E outra coisa é o cara tomar o recurso e preparar esse material mirabólico aí e tal para justamente colocar um dinheiro no caixa e ele poder tocar a operação por mais um tempo.
né? Então, isso eu acho que é uma grande diferença que tem que ter, o empreendedor tem que ter essa clareza para que ele está fazendo o dinheiro, porque muitas vezes a gente até se perguntou no começo do negócio, né? Falou, cara, se chegasse um cheque de hoje aqui de, sei lá, 5, 10 mil, o que a gente faz com esse dinheiro, né? Porque, cara, falou assim, puto, o negócio está num momento muito ainda de descoberta, de uma atração mínima, de formação de times, etc. Porque aí a gente pega um caminhão de dinheiro, vende o equity, né, dá o equity, não tem muito o que fazer com aquilo. Então, acho que é importante trazer aí para a audiência que está ouvindo, para justamente ter clareza em qual momento se dá essa captação e para que você vai fazer com esse dinheiro, né? Tá? E, cara, por último, se você pudesse dar um conselho aí, por exemplo, o empreendedor fez a captação, tá com o dinheiro externo, né? Conselho do que fazer com isso, né? Onde focar, o que olhar, se você pudesse deixar um conselho sobre ainda esse tema. Eu acho que assim, mais do que isso, né? Assim, o exemplo que você trouxe aqui, o empreendedor já foi bem sucedido, ele já foi lá, ele já captou. E normalmente nisso ele já tem uma tese. Aí eu te diria que é foco na execução, né? E assim, se você já foi bem sucedido na sua jornada de captação e não importa o montante, você entrou provavelmente numa avenida, num caminho aqui de crescimento acelerado, onde inevitavelmente esse dinheiro você provavelmente vai gastar e você vai ter que captar de novo e de novo e de novo. Então assim, você entra numa jornada de captação sempre. Agora, para este caso, eu acho que o principal foco é execução, né? Então assim, não ter distração. Você tem, ao longo dessa jornada, você combinou um plano com o teu investidor, executar esse plano com maestria, com dedicação, com 100% de foco para fazer isso acontecer. Óbvio, com um jogo de cintura para adaptar, porque uma outra coisinha vai precisar adaptar ali no tempero daquele negócio, mas é super importante para isso. Para o cara que está querendo entrar nessa jornada de captação, eu acho que o meu conselho ele primeiro, reflita muito bem se você realmente precisa entrar nisso. Porque o dinheiro, as pessoas acham que ele facilita, ele muitas vezes dificulta. Assumindo que a sua reflexão diga que sim, faça dever de casa, faça a preparação. Isso é uma maratona, isso não é uma corrida de 100 metros rasos. E uma vez que você bateu na porta daquele investidor e você conversou com ele, se você estiver mal preparado, ele dificilmente vai te atender de novo. Então, assim, você tem uma chance para realmente causar uma boa impressão. Então, gaste todo tipo de energia, foco que você puder, sem distrair do negócio. 80% do teu dia a dia tem que ser sempre tocando seu negócio. Mais 20% do tempo ali, se for o caso, ajeitando a tua contabilidade, eventualmente preparando e organizando os indicadores chaves do seu negócio. E isso não só é bom para você mostrar o seu negócio para terceiros, como isso é bom para você acompanhar o seu negócio. Então, assim, se preparar para uma captação não necessariamente é um desperdício de tempo, mesmo que você ou seja mal sucedido na captação ou que você não decida não captar naquele momento. Porque você está evoluindo o teu negócio na maneira que você reporta, você está evoluindo o teu negócio na maneira que você acompanha. Porque uma coisa importante para a gente refletir aqui é que todos vocês, empreendedores, vocês ao mesmo tempo vestem 2 chapéus. Vocês vestem o chapéu de executivo, que está executando a função que você está executando nesse momento, seja CEO, seja CFO, seja executivo comercial e não importa, ou qualquer outra coisa que venha junto do chapéu de empreendedor, mas ao mesmo tempo você tem uma função de dono da empresa. E muito provavelmente ao longo da evolução da sua empresa, o seu papel de executivo ele vai ser diferente do teu papel de dono. O teu papel de dono é cobrar retorno, cobrar crescimento. E esses indicadores, eles te ajudam não só a mostrar para o investidor, mas ao mesmo tempo reportar para você como dono, e nem que seja, né, no seu petit comitê, seja com a sua com alguém da família que você confie, que você use para trocar, seja num grupo de amigos, ou seja mesmo montando um eventual conselho informal, alguém que você possa trocar, porque a vida no topo ela é muito solitária, né, gente? Então, assim, vocês sabem muito bem disso. Sim. É muito difícil você ter todas as respostas. E muitas vezes você ter essas informações, ela te ajuda a conseguir diagnosticar um problema e trocar ideia com um terceiro para ele poder entender disso aí. Show. Ô, Felipão, baseado... Cara, resumo tudo isso, Fabião, eu acho que é melhor crescer com o dinheiro do cliente, né? Puta, cara, sem dúvida. A gente, enfim, no começo a gente se fazia várias vezes essa pergunta, né? Capta, não capta, vai para lá, vai para cá, tudo mais e tal. E conversamos bastante com vários fundos, etc. O ponto é a pergunta que sempre era decisiva para a gente falar vai ou não vai, o que a gente faz com esse cheque?
Cara, a gente falou, cara, não tem o que fazer com esse cheque hoje. Vamos trabalhar com o dinheiro do cliente que tá. Cara, e aí Porque sabe... era justamente o momento, né? E aí sabe que eu acho que nem toda empresa nasce preparada para fazer uma captação. Às vezes, o que você precisa é vender mais e trabalhar a sua última linha para sobrar mais dinheiro, e aí você descobre que a tua empresa não é de alto crescimento. É uma empresa de dono. Você tem que tornar essa empresa cada vez mais rentável, né? Exato. E tá tudo bem, né? Você vai lá, você vai fazer cada vez melhor, você vai vender mais, mas você não vai dormir e acordar com, né, com uma base de clientes muito maior do que você já tinha, né? Que é o que o Felipão busca aí, né? Mas só fazendo um ponto sobre isso, assim, acho que, primeiro, eu como fundo, eu gosto de empresa de dono, tá? Então, assim, eu acho que a empresa de dono, quando ela tem um dono, ela tem um carinho que muitas vezes uma empresa que tem um executivo à sua frente não necessariamente tem. O dono trata a empresa muitas vezes como se fosse um filho, e às vezes um executivo é muito mais transacional, muitas vezes. Então, como fundo, com certeza. eu só faço investimento minoritário hoje como 10K, muito porque eu quero ser sócio de donos de empresa e não necessariamente sócio de executivos, tá? Óbvio, nem sempre as duas coisas acontecem, mas a gente busca isso. Acho que a segunda coisa é... não necessariamente a empresa precisa... Assim, uma empresa de dono ou uma empresa que não traga um fundo, ela pode ser uma empresa de alto crescimento. Basta você ter certeza da tua equação, e para você crescer, você não necessariamente precisa trazer dinheiro de fundo. Você pode trazer dinheiro de banco, você pode trazer dinheiro de cliente, você pode trazer dinheiro de fornecedor. Então, assim, tem tanto jeito de você financiar o seu negócio que eu acho que o fato de você ser alto ou não, crescimento ou não, vai muito da ambição do investidor, do empreendedor e da capacidade dele de execução. O dinheiro geralmente é um habilitador para isso. Mas hoje em dia a gente tem tanto jeito de você buscar funding e tudo mais. E eu acho que é uma resposta muito rasa você falar assim, meu negócio não cresce só por falta de dinheiro. Porque normalmente se seu negócio não está crescendo por falta de dinheiro, provavelmente você não está cobrando direito. Provavelmente você não está explorando o seu ecossistema. Provavelmente você tem outras avenidas de receita, outras coisas que você poderia fazer para compensar aquele gap. Então, assim, a minha provocação é, antes de buscar a resposta fácil do tipo, eu gostaria de mais dinheiro, seja no banco, seja no investidor, é olhar para dentro de casa. Normalmente você vende um produto dentro do ecossistema. O que mais de dor o meu cliente tem e que eu poderia explorar? O que mais de dinheiro existe ou de mais-valia existe nesse ecossistema que eventualmente eu poderia trazer para mim e que eu vou fazer um ganha-ganha, né? Porque as empresas boas, as empresas perenes, elas são empresas que buscam ganha-ganha. Quando você presta um serviço, quando você faz uma venda de um produto para um cliente, o cliente está comprando aquilo feliz. Normalmente aquilo resolve uma dor para ele. Normalmente aquilo... Pega o caso da Decora de vocês, né? Quando vocês entram para fazer uma reforma, vocês estão reformando a coisa mais preciosa que provavelmente aquela pessoa tem, que é a sua casa. Sim, né? sim. E lá a gente, quantas oportunidades, e a gente criou a oportunidade de aumentar a receita, aumentar o ticket médio, né? Diminuir, aumentar a ROI aí, olhando de fato para o negócio, né? Sem ficar saindo muito do que é o nosso core de fato, né? Tá perfeito. Legal. Fazer um parênteses aqui. A gente falou de MVP, falamos aí de captação. Fábio, em MVP, no início da empresa, qual foi a coisa mais improvável que você teve que fazer, né? Meter a mão na massa sendo operacional ali? Eu tenho o meu, tá? Cara, uma coisa mais improvável? Cara, eu já rejuntei piso, eu já pintei porta, já passei... Eu sabia que ia sair coisa legal daí. Eu já passei rodo no chão, pano com rodo no chão. Inclusive, cara, não faz muito tempo, há uns 2 anos atrás aí, a gente tava numa entrega, e aí, cara, tava alguns detalhes, eu olhei pra um rodapé, eu falei, caraca, cadê o rejunte desse rodapé? Eu falei, cara, dá a bisnaga de PU aí. Aí o cara ficou me olhando, foi lá já tava com tudo fora do apartamento, foi lá, pegou, tal, o cara daí. Molhei a mão lá, tal, passei o rejunte, os caras ficaram olhando, eu falei, meu amigo... não tem muito que... Você tem que saber fazer para você poder falar, puta, esse é o ponto, né? Então, não sei se é essas maluquices que você queria escutar, mas... Era isso. Eu não enfiei a mão na massa assim, mas eu não sei porquê. Quem é o engenheiro aqui da sociedade é o Fábio. Eu não sei porque lá atrás ficou para mim a função de recrutar time. E era recrutar pessoas técnicas, né?
E, cara, eu não sei ler catsu de uma planta, né? E eu lembro que eu coloquei uma planta, se não me engano foi com a Fernanda, eu acho. Eu coloquei a planta na frente dela, falei, me explica essa planta. E era uma planta cabeluda lá, cheia de coisa e tal. E depois ela, né, depois que ela entrou e falou, meu, você não entende nada disso, eu fiquei puta nervosa pra explicar isso. Qual que é a pegadinha desse cara, né? Na prática não era nada, né? Como Só a gente pra tava... saber a forma que... como a gente tava formando pessoas, o técnico era... Ó, o que dá o empreendedor e contratar gente no começo do negócio. Ó, mas deu certo, ela tá aí, cara. É, meu Deus. Um pouquinho de sorte não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Cara, vamos pegar outro gancho aqui, começando por último bloco aqui. Você falou um pouco, beleza, para funding a gente falou um pouco de governança, então achei legal a gente falar sobre o tema de governança e talvez também formação de conselho, né? Qual o momento de pensar nisso, né? De ter-se um conselho, porque até para esclarecer aí para a audiência, né? Eu acho que existem dois, acho que é legal falar um pouco dos tipos de conselho, né? Um pouco do conselho consultivo e um conselho aí deliberativo de fato, né? A diferença, qual o timing que você entende aí de formatar isso? Então, vamos primeiro na diferença dos conselhos e depois a gente começa como a gente monta isso. Então, o conselho deliberativo, né, que é o pouco que você trouxe, ele vai muito no âmbito de lei e de acordo de acionistas, né? Esse é o conselho mais formal. Esse é o conselho mais formal e normalmente esse conselho ele existe quando você tem múltiplos sócios e aí, gente, cada empresa tem o seu momento, mas é super importante vocês terem um acordo de acionistas muito definido, muito bem delimitado e que ele vai ditar quando é necessário implantar um conselho deliberativo, né? Então imagina, por exemplo, não precisa necessariamente trazer um investidor. Imagina, por exemplo, que você começa a ter um falecimento na família, você começa a ter herdeiros, a segunda geração, você começa a ter a terceira geração do negócio, e mesmo que o negócio permaneça na mesma família, você começa a ter diferentes sócios, né? Então o avô montou o negócio, passou para o pai, mas aí o pai já tem o tio já tem, todo mundo já tem filhos, os filhos acabam tendo suas respectivas participações. Então, nesse caso, você cria um conselho deliberativo e o acordo de acionistas dita o que é matéria de conselho. Qual que é a função desse conselho? Garantir que os donos da empresa, e não donos na função do executivo que está lá, mas o dono do equity da empresa, tenha de fato diga o norte da empresa e para onde ela vai. Então, normalmente os executivos trazem para aquele conselho o que é o orçamento, o que é o plano de negócios olhando 1, 2, 3, 4, 5 anos para frente e até mesmo eventuais matérias que precisam ser obrigatoriamente aprovadas em conselho. Então, por exemplo, uma empresa A quer comprar uma empresa B. Normalmente isso é uma matéria que precisa subir para o conselho para que todos os donos tenham a sua... Igual a assembleia de condomínio, você quer fazer uma reforma importante, você precisa aprovar com a maioria, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o conselho deliberativo ele serve muito mais nesse âmbito de reger um acordo de acionistas. Ele também pode juntar a função ou não de um conselho consultivo. Aí eu vou na segunda pergunta. Poxa, quando que é a hora de você começar a fazer um conselho, né? Eu te diria que é desde a nascença da sua empresa, não necessariamente um conselho formal, com ritos formais, mas vocês todos empreendedores, vocês sabem o quão solitário é a vida de empreendedor. Você pode ter um sócio, você pode ter 4 sócios, mas assim, é basicamente aquela turma ali que você consegue dar um abraço trocando. E a partir daí, você daqui a pouco vai ter funcionário olhando para você e falando, e aí, o que eu faço? E todo mundo espera que você saiba a resposta, né? A realidade não conta para muita gente, mas é que você não sabe. Ou o pior dos mundos, você já está numa empresa maior. Aquela pessoa passou uma semana montando um Excel, uma apresentação maravilhosa para você, e você tem meia hora, 1 hora de reunião, que ela está tentando, obviamente, engrambelar lá com o que ela quer conseguir de aprovação. Com isso, você vai ter meia hora, 1 hora para formar uma opinião. É muito assimétrico isso. Sim. Né? Então, eu diria que todo mundo, o máximo que puder trocar, seja com familiares, com pessoas com experiência, com pessoas do meio, com amigos, óbvio, com sensibilidade, com confidencialidade da informação, em pessoas que se confiem, e pessoas que tenham coisas para aportar. E aí uma coisa importante para vocês entenderem é que nem todo mundo entende de todo mundo, de tudo, né? Então, às vezes, você vai ter alguém com um âmbito muito bom de finanças. Poxa, troca ideia com ela de finanças, mas não espera que o Hugo entenda de engenharia e não vem pedir para o Hugo dar pitaco numa planta, porque
não necessariamente antigamente ia vir coisa boa. Hoje em dia já deve estar mais versado, né? Mas, então assim, troque desde o início. Conforme essa troca for sendo vantajosa, você começa a gerar um ritual cada vez maior. No início, é um almoço para trocar ideia de negócio, então food for thought. Depois isso vai evoluindo para uma relação que quanto mais você troca, mais você vê que engrandece, até um ponto que você se sente confortável de eventualmente montar um conselho de fato consultivo, com a periodicidade de reunião de uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 3 meses, não importa, mas precisa trocar, né? O conselho ele deveria juntar várias pessoas ali que deveriam ter uma diversidade de pensamento legal para te provocar sobre coisas, porque a coisa mais fácil que tem é as pessoas te dizerem o que fazer. Mas é difícil você ter alguém em volta de você que te diga o que não fazer. E normalmente esse é o conselho mais valioso. Alguém para questionar de fato, né? Para fazer perguntas ali, te fazer pensar de uma maneira que não é óbvia, né? E que talvez até o cara, mesmo o sócio ou quem está junto do negócio, talvez não esteja enxergando. O conselho vem com o olhar de fora, né? Ele vem, de um lado, com o risco de falar bobagem por estar de fora do negócio, mas do outro lado, com a vantagem de não estar contaminado, né? Cara, sabe acho que um relato aqui que é até legal trazer para quem tá vendo aí. O mundo do empreendedorismo, cara, é um mundo, apesar de ser um mundo solitário pra caramba, que a gente vem sempre falando sobre isso, mas é um mundo também muito acolhedor, cara. Eu sempre me coloquei mais à frente da empresa pra fora do que o Hugo, né? Então, cara, eu conversei com muito empreendedor, muitos empresários, cara, de todos os tamanhos, de bilhão a cara que tá começando, e eu sempre senti uma receptividade muito grande. E zero interesse, assim. Então, esse ecossistema, cara, as pessoas, de fato, quem tá à frente da jornada, na trincheira, sabe o quão duro é, né? E querem ajudar. Então, eu acho que a gente deu o passo, né, de sempre buscar boas pessoas e boas referências no que a gente imaginou que deveria ser no começo, com competências diferentes, né, para nos aconselhar, para talvez termos mentores aí. E a gente sempre foi muito bem recebido com executivos de grandes empresas. Eu nunca tive uma abordagem assim, cara, Fábio, eu não vou falar contigo. Pelo contrário, pode falar, cara, meu tempo está extremamente tomado, eu não consigo dedicar agora, mas parabéns pelo projeto e tudo mais. Mas a grande maioria é sempre muito acolhedora, né? Então, acho que isso é um negócio muito legal. É verdade. É muito legal trazer, porque... e a gente também se sente no dever, né? De hoje também devolver um pouco, de levar, de trocar, aconselhar, né, empreendedores que estão no início da jornada para poder chegar. Então, às vezes as pessoas acham, puta, a formação de um conselho é um negócio extremamente complexo, mas não, acho que você precisa dar a cara, você precisa conversar, você precisa estar em ambientes que promovam a troca, né, entre os empreendedores, que com certeza, de fato, você vai chegar numa solução legal aí, né? Sem dúvida. Enfim, além do lado de você ajudar, cara, é legal pra caramba, né? Você entrar a fundo da empresa, fazer as perguntas e tudo mais. Né? Pô, é um processo investigativo, né? Sim, sim. É legal pra caramba. Algo que eu gosto na ideia de ter um conselho, cara, é que o conselho te ajuda a ter governança. Porque, poxa, se você não tiver as informações para você levar para esse conselho, cara, como que esse conselho vai te ajudar, né? Então, te dá ritual, né? Te dá cadência, te ajuda um pouco, sim, com governança. Não é isso, Felipe? Ele te ajuda a... Muitas vezes a rotina do empreendedor é extremamente cruel. E aí essas coisas às vezes você deixa para segundo plano. E aí você acaba acumulando e aquilo fica para segundo plano e sempre vai ficando para segundo plano. Ele te ajuda a ter alguém te cobrando para obrigatoriamente fazer aquilo, né? É isso. E aí, obviamente, um mês pode sempre acontecer e o foco é vender, foco é entregar para o cliente, mas você não vai conseguir postergar aquilo muito. Mas eu acho que é muito importante quando você está olhando um conselho, né, você trazer diversidade de pensamento, né? Tomem cuidado para que vocês... Né, às vezes no meu mundo, por exemplo, é muito fácil, né? Vou trazer um monte de gente só financeira que pensa tudo igual.
Na verdade, eu quero trazer alguém que pense diferente, que tenha um viés de sustentabilidade, eu quero trazer alguém que tenha um viés de operação, eu quero trazer alguém que talvez tenha um viés de comercial, marketing, growth, e deveria ser muito numa linha de complementar o gap daquele empreendedor com outras competências que não necessariamente ele tem. Que, óbvio, ele vai ouvir aquilo, ele vai ser o responsável por executar, mas você vai aumentar aquele repertório, né? Porque todo mundo, normalmente, quando vai para uma jornada mais de conselho, você tem um repertório, você tem a sua jornada, você tem seus erros, seus aprendizados, suas dores. E acho que a função do conselho é fazer com que aquela empresa ela não erre a mesma coisa do mesmo jeito. Ela pode errar de um jeito diferente, mas que ela, pelo menos, mude as coisas. Então, pegando um paralelo, né? Eu vejo muito no meu mundo aqui, poxa, os problemas são igual vale a pena ver de novo, né? Eles são super cíclicos, né? Então, Parece que não, mas é, né? toda hora volta lá da empresa de bota do soldado do deserto, mas é de água sanitária, mas mais ou menos. Mas os problemas são cíclicos, né? Então, dificuldade de implantar RP. Cara, dito e feito, você vai trocar seu RP, vai dar chabu. Sim. Então, assim, é igual para todas elas. Por melhor que seja o processo, tudo mais, é um processo doloroso, né? Sim. Então, você trazer... Só que às vezes quem está implantando aquela troca, às vezes é a primeira vez, às vezes aquilo é o fim do mundo, às vezes não se prepara para aquilo, ou às vezes simplifica a complexidade do negócio, ou às vezes não está preparado para lidar com um plano de contingência e ter redundâncias e tudo mais, porque... Fato é, chances são que aquilo vai dar uma dor de cabeça, fato é que aquilo vai dar um problema. Sim. Os melhores problemas dão probleminhas, mas os melhores bem executados vão dar probleminhas, os mal executados vão dar problemão. Mas que vai dar problema, vai dar problema. Vai. Legal. Cara, eu acho que vale a gente trazer aqui um pouquinho, né? Até a nossa... o nosso relato de como é que foi essa formação desse conselho, né? Trazer um pouco... Eu acho que a nossa relação, né? Foi muito legal. Acho que de tudo que a gente já... De tudo que eu conversei, de tudo que a gente já viveu ao longo desses anos, eu acho que a nossa relação ela se deu de uma maneira muito legal. Então, gente, o Felipe é um dos conselheiros que a gente tem na empresa hoje. E a gente começou isso lá atrás de uma maneira muito improvável, né? Eu conheci o Felipe no meio de uma reunião, né? Que um outro amigo... eu estava com outro amigo numa reunião, o Felipe entrou para... Acho que tinha uma reunião com o Gui na sequência, né? Você acabou entrando na reunião e ali a gente se conheceu, trocou telefone, a gente começou a conversar, ficou ali ao longo de uns 6 meses trocando algumas figurinhas. Um namoro. Um namoro, né? E de fato, acho que quando os dois lados ali identificaram, falaram, cara, temos oportunidades de agregar muito aí um ao outro, e aí que de fato a gente deu o passo de formatar essa entrada do Felipe no nosso conselho. Então, tô trazendo isso porque às vezes as pessoas acham que é um negócio mega mirabolante, né? E o quão produtivo, né? O quão legal tá sendo a troca, né? Nessa jornada no dia a dia. Você é uma pessoa que faz a gente se questionar muito sobre próximos passos e modelo, né? Cara, vocês pensaram nisso aqui? Eu olho às vezes pro Hugo e falo assim, cara, bicho, já discutiu tanta coisa, mas, cara, esse Felipe perguntou um negócio que faz todo sentido, cara. Então, eu acho que essa é a troca mais rica que pode se ter quando tem uma figura dessa dentro da empresa, né? Sem dúvida. E, cara, para quem tem um conselho, eu diria o seguinte, eu vejo na prática, quanto mais informação eu abasteço o Felipe, mais insights valiosos ele traz. Porque senão fica um cara a 2.000 metros de altura dando pitaco no teu negócio. E aí você vai falar, não, puta, mas esse cara tá falando um negócio que, pô, mas não é bem assim e tal. Então, quanto mais o conselho tem informações do negócio, de fato, e aí eu digo da operação, mais valiosos são os insights e você consegue, né, usufruir disso. Assim, contando um pouquinho, né, assim, eu hoje já a Decora já é o meu 3º conselho que eu participo ativamente, e assim, o processo ele tem que ser algo que tem que nascer organicamente, né? Um pouco do que o Fábio comentou, né? Dificilmente a relação de conselho ela é uma relação de confiança que ela tem que ser construída. Ela é dificilmente adquirida da noite para o dia. Com certeza. Então, a minha relação com o Fábio nasceu durante um momento ali que ele estava num processo, uma série de dúvidas. Conselho pressupõe pitaco, né? Então, naquele momento eu dei uns 2, 3 pitacos para ele. Falei, toma cuidado com isso, com isso, com isso. Ele viveu aquela jornada, ele falou, pô, aqueles teus pitacos me ajudaram.
gente começou a se encontrar com alguma recorrência, ainda assim trocando informalmente e tudo mais. Sim. E aí, no momento em que a Decora estava pronta para dar esse passo, porque, assim, é o que eu falei, existe a troca informal e isso é um pouco do companheiro de trincheira, do empreendedor que a gente falou anteriormente. Troca, exato. Pô, vamos trocar, todo mundo aqui, né, tem seus problemas e não só isso. É importante vocês entenderem que também a troca com vocês também me engrandece. Sim, né? sim. Eu aumento o meu repertório, eu aprendo coisas novas também. Então, assim, é uma troca mútua. Então, esse processo, ele tem que ser muito orgânico e a empresa tem que estar pronta. Então, na hora que você falou, pô, Felipe, agora eu quero formatar isso aqui, eu entrei primeiro no momento de dar ritual. E aí é difícil, gente, para todo mundo que está ouvindo aqui, com as demandas do dia a dia, né? Você ter obrigatoriamente uma reunião por mês, né? A gente faz, de certa forma, um fechamento do mês obrigatório, porque querendo ou não, e todo mundo aqui que está ouvindo tem as suas dificuldades do dia a dia, o dia a dia consome, né? E aí você passa... A gente hoje já estamos aqui em julho e daqui a pouco você não olhou para junho. Né? Não, tá meio do ano, acabou o ano, né? E daqui a pouco chegou no fim do ano e você nem pensou do que você vai fazer do ano que vem. Sim. Então, assim, um papel, né, meu no conselho da Decora é criar rituais para que, mais do que comigo, e sim os dois juntos ali, tenham até mesmo a troca entre eles ali para criar aquele momento de reflexão. Porque vários empreendedores às vezes relatam para mim, pô, saí de férias 15 dias, foi meu momento de mais insights de resolver os meus problemas da empresa. Por quê? Porque você está tão consumido ali no dia a dia, resolvendo o problema de todo mundo e tudo mais, você não para pensar. Né? Então, assim, a gente tira uma manhã ou às vezes um dia inteiro para ter uma agenda estruturada com oportunidades ali de refletir os indicadores, os problemas. E a gente ainda está construindo muita coisa, mas a gente, passinho de cada vez, vai montando uma fundação sólida. Daqui a pouco a gente começa a trazer outra diversidade de pensamento e daí vai. Muito legal, muito legal. Bom, cara, caminhando para o fim aqui, uma dica final tua aí para, de fato, esse nicho, né? O empreendedor, né? Que quer crescer com estrutura, mas, cara, ele não pode burocratizar demais o negócio, senão a coisa fica tão engessada que ele não anda, né? O que você acha que são os principais insights aí? Eu acho que você falou bem, não burocratizar de um lado, né? Tem que ter controle, tem que ter governança. Meu papel é fácil, eu vou dizer que tem que ter tudo, né? Difícil é conseguir, mas assim, acho que é o que eu acho, né? Eu acho que assim, o básico bem feito vai muito longe. E tem uma diferença muito grande entre não ter nada e ter alguma coisa básica bem feita. Então eu te diria que, poxa, uma pequena hierarquia de indicadores, ela é útil para você. O que eu quero dizer com hierarquia de indicadores? Poxa, você tem assim, meta de venda do mês contra o que efetivamente vendeu. Isso é um indicador. Eventualmente você multiplica isso para olhar a performance da cidade tal, cidade tal, cidade tal. Cada negócio vai ter a sua hierarquia de indicador. Mas aí quando você sai de vendas e você começa a olhar a venda por cidade, você já está criando aquela arvorezinha. Da venda por cidade você vai multiplicar eventualmente para venda por vendedor. Estou trazendo um exemplo mais simplificado aqui. Pô, você criou sua hierarquia. Você tem que definir quais são os indicadores mais relevantes para você no seu negócio. Seja venda, seja giro de estoque, seja prazo médio de pagamento de fornecedor. Você vai definir quais são os indicadores relevantes do seu negócio e você montar essa hierarquia e acompanhar isso com rigorosidade. Seja diariamente, seja semanalmente, seja mensalmente. Porque cada indicador tem a sua periodicidade. Legal. Isso não é burocratizar, por mais que muita gente olhe. E isso, às vezes, dá um trabalho para montar, mas faz com que o seu dia a dia seja tão mais simples, se você tem as coisas assertivas e tudo mais. E acho que a segunda dica vindo junto disso é, óbvio, foca no core, mas não deixa de ter uma fundaçãozinha muito sólida do ponto de vista de departamento financeiro, sua contabilidade, está tudo direitinho, está tudo corretamente feito. O seu RH, que assim, a fundação do RH esteja muito feita, que a sua cultura, o seu processo de onboarding, porque tudo isso dá um trabalho para montar, mas depois que você monta isso você aperta um play e você começa a usufruir do benefício desse investimento por muito tempo. Sim. Então, você tendo um RH redondo, você contrata a gente certa, com a cultura certa, o cara te melhora. Você tendo um financeiro correto, você não se engana nos seus números, você tem a verdade do jeito que ela é.
Você sabe quando seu negócio está saudável, quando não está, de que jeito está, quando está gerando caixa. E aí um outro ponto importante que eu já ouvi algumas vezes na minha jornada aqui é que, não, dinheiro no banco é a performance da minha empresa. Sim, pero não mútil, né? Então, assim, é importante fazer um deverzinho de casa, ter ali uma coisa estruturada, porque esse combo faz com que não só você, empreendedor, executivo, seja potencializado, Sim. mas aumenta o valor do seu ativo, que é a sua própria empresa, porque você consegue explicar a empresa para terceiro, seja um conselho, seja um investidor, e isso faz com que você gere uma relação ali frutífera de troca. Show de bola. Que aula, hein? Que aula, velho. Aí. Pra Cara, quem tem dúvida de MVP, desafios de tracionar e formar o conselho, né? Tá aí. Baita aula aí do Felipão. Puta aula. Cara, só tinha que te agradecer. Obrigado pelo tempo, obrigado por tudo que você tem ajudado e feito aí, né, por nós. Cara, como é que o pessoal te acha aí? DSK, o Felipe, deixa aí os contatos aí. Eu super à disposição aqui para ajudar quem puder. Eu acho que um pouco do que o Fábio contou aí ao longo da jornada. A gente te lida nesse mundo de empreendedorismo, é um mundo de muita troca. Então, assim, super à disposição aqui para trocar. Seja via meu site lá da DSK Capital, eu e meu sócio, lá tem um formuláriozinho de contato. Seja me adiciona no LinkedIn. Confesso que no LinkedIn eu talvez faça um trabalho menos ideal do que eu deveria, então não me perdoe se eu demorar um pouquinho mais para responder, mas estou à disposição. e ao mesmo tempo, a gente consegue se falar, trocar, super à disposição. Maravilha. Hugão, deixa aí os contatos aí. Como é que o pessoal te acha aí? Ele gosta disso porque ele acabou de virar... Não tem nada. Vamos lá. Instagram, né? Então, Hugo_Guimarães. E lá no LinkedIn também compartilho aí do que o Felipe falou. Preciso ser mais ativo. Mas aí, vamos todos nos inspirar no Fábio, viu? Precisa dar o primeiro passo, velho. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Negócio na Prática. Vocês me acham no Fábio G. Moraes no Instagram. Também, obviamente, compartilhem aí no LinkedIn. Sigam o podcast, ativem aí o sininho aí, toda semana episódio para vocês. Sigam também a DecoraFit, DecoraFit_BR, é a nossa mantenedora aqui do podcast. Com certeza tem muito assunto legal, muitas dicas aí de decoração, reforma, construção, para todo mundo que tá pensando nesse momento aí de reformar a casa. Valeu? Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, meu brother.